Olá, alunos! Que bom estar aqui mais uma vez com vocês. Preparados para mais uma aula? Eu sou a professora Leiliane, estou trabalhando com vocês com o componente curricular Matemática. Na aula de hoje você vai precisar estar aí com você o seu caderno, lápis e borracha, porque você vai resolver comigo algumas questões. E hoje nós vamos trabalhar com multiplicação. Já trabalhamos sobre isso, não é? Sim, mas nós vamos voltar mais uma vez para você treinar e aprender ainda mais sobre a multiplicação. Lembra nas nossas aulas sobre multiplicação que nós aprendemos que a multiplicação ela é uma adição de parcelas iguais. Você lembra? Lembra que nós trabalhamos com alguns copinhos aqui que estavam aqui na mesa, colocando carocinhos de feijão, lembra disso? Nós trabalhamos também contando, bolinhas nos nossos dedos para você conseguir calcular uma multiplicação. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais para que você fixe melhor aí na sua cabecinha sobre a multiplicação. Então, vamos lá? Acompanhe aí na sua telinha uma explicação do que é a multiplicação. Multiplicação. Na matemática, a multiplicação é uma forma simples de se adicionar uma quantidade finita de números iguais. O resultado da multiplicação de dois números é chamado produto. Ao lado da adição, da divisão e da subtração, a multiplicação é uma das 4 operações fundamentais da aritmética. Você está vendo aí um exemplo com um desenho de cada criança está segurando quantos balões? 3 balões, todas elas, pode olhar, ó, a primeira está segurando 3, 3 na outra, 3 na outra, 3 na outra. Para a gente saber a quantidade de balões que todas essas crianças juntas estão segurando, nós vamos fazer uma multiplicação, uma adição ou uma multiplicação. Nós temos, olha só, 4 crianças, 1, 2, 3, 4. Cada uma delas segurando 3 balões. Então, nós faríamos 3 mais 3 mais 3 mais 3. Ó. Viu só? Uma adição de parcelas iguais. Todas as parcelas são iguais. Para a gente não ficar somando 3 mais 3 mais 3 mais 3 várias vezes, nós podemos fazer uma multiplicação, que é a quantidade que está se repetindo esse número, 4, vezes o número 3. Então, a gente conta, lembra como conta no dedo? 4, 3 em cada mão, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. E eu queria que você observasse aqui o seguinte, se você inverter, ó, ao invés de 3 vezes 4, 4 vezes 3, você colocar 3 vezes 4, vamos ver se dá a mesma coisa, ó. 3, 4 em cada dedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É a mesma coisa. Sabe por quê? Porque assim como na adição, a multiplicação, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Produto, o que é isso? Produto é o resultado da multiplicação. Ele se chama produto. Olha aí na sua telinha os nomes desses termos da multiplicação, que você também já viu. Olha só, termos da multiplicação. Os números que estão sendo multiplicados, chama-se multiplicando e multiplicador. No caso aí, 7 vezes 3. E o resultado produto. Você também pode ouvir e ver em alguns livros chamando de fator, fator e produto. É a mesma coisa, ok? Basta você entender que este primeiro número é o multiplicando ou fator, que é a mesma coisa. O segundo número é o multiplicador ou fator também, porque tanto faz, você pode inverter as ordens. E o resultado de uma multiplicação se chama produto. E aí você me pergunta, professora, é importante gravar esses nomes? É importante sim. Sabe por quê?
em alguns exercícios, talvez você veja uma questão falando assim, em uma situação, fala os números, fala assim, qual é o produto? Aí você vai ficar, produto, o que é produto? Você já vai lembrar, produto é o resultado da multiplicação. Então, eu vou resolver uma multiplicação. Entendeu? Vamos agora para a prática, para você colocar essas questões em prática, resolvendo alguns exercícios. Então, vamos lá. Exemplo 1 aí na sua telinha. Em uma escola há 5 pavilhões. Em cada pavilhão há 12 salas de aula. Quantas salas de aula há ao todo nessa escola? Vamos aqui. Você viu que o problema deu 2 informações para você. Primeiro, que na escola há 5 pavilhões. O que são pavilhões? É o corredor, aquele espaço que tem as salas de aula. Cada um desses pavilhões, cada pavilhão, o problema te disse que tem 12 salas de aula. E o problema te faz uma pergunta: quantas salas de aula tem no total? Você poderia resolver esse problema de 2 formas. Você poderia pegar as salas de aula do primeiro pavilhão, 12, mais a do segundo pavilhão, 12, mais 12 do terceiro, mais 12 do quarto, mais 12 do quinto, 5 pavilhões. Só que aí vai ficar uma continha muito longa e é para isso que a gente usa a multiplicação. Nós vamos multiplicar o número 12 5 vezes. Você pode fazer 12 vezes 5 ou 5 vezes 12, porque você já aprendeu que é a mesma coisa. É mais fácil para você se você colocar o número maior primeiro, na hora de resolver sua continha. Você vai fazer aqui, 12 vezes 5. Lembra que você aprendeu que numa multiplicação, o número de baixo, o multiplicador, ele vai multiplicar tanto o 2 como o 1. Um de cada vez. Então, vamos lá. Primeiro, 5 vezes 2. 5, 2 em cada dedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 vezes 2, 10. Nós podemos colocar o 10 aqui? Não. Você já sabe que esse 1 aqui é dezena e que ele vai subir para somar com o resultado da próxima multiplicação, que é 5 vezes 1. Quem lembra aí o que nós aprendemos? Todo número vezes 1 é igual a... Parece que eu ouvi alguém falando ele mesmo, isso aí. Todo número vezes 1 é igual a ele mesmo. Então, 5 vezes 1 vai ser 5, ele mesmo. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. Então, eu posso concluir que nessa escola há 60 salas de aula. Uma escola bem grande com um tanto de sala de aulas desse, né? Vamos a mais um exemplo? Acompanhe aí na sua telinha. No supermercado que Álvaro trabalha, chegaram hoje 7 caixas com 135 embalagens de molho de tomate em cada caixa. Quantas unidades de molho de tomate chegaram no total neste supermercado? Viu só que esse problema também te deu 2 informações. Que no supermercado chegou 7 caixas, cada caixa com 135 embalagens de molho de tomate. Quer saber o total? Vão observando aí que praticamente todos os problemas que envolvem uma multiplicação, ele vai sempre ter essa palavrinha cada, em cada caixa, em cada isso. Aí você já se atenta que provavelmente é uma multiplicação. Quer saber o total de embalagem de molho de tomate? O que nós vamos fazer? Multiplicar 135 vezes 7. Vamos lá, você já aprendeu como é, não é? Você vai multiplicar o 7 pelo 5, pelo 3 e pelo 1. E antes de resolver essa continha, eu já vou te dar uma dica. A multiplicação, ela é uma operação usada bastante no seu dia a dia e na escola também.
Você vai precisar multiplicar até o resto da sua vida. Então, é interessante que desde agora você já comece a estudar a tabuada de multiplicar. Para que cada vez que você vai resolver uma continha como essa, você não precise ficar todas as vezes contando nos dedos. Entenderam? Então, comece a estudar na sua casa para você memorizar. Para quando você falar uma multiplicação, por exemplo, 7 vezes 5, você já saber o resultado e aí você vai ser mais rápido para resolver suas continhas, ok? Vamos à continha, ó. Primeiro nós vamos multiplicar o 7 pelo 5, né? 7 vezes 5. Alguém já sabe aí quanto que é? 7 e 5 em cada dedo. Ó, vamos contar de 5 em 5, sem precisar contar de um por um aqui, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Então, 7 vezes 5, 35. Nós não vamos colocar o 35, porque esse 3 aqui ele vai subir, para somar com a próxima multiplicação. Agora, 7 vezes 3, né? Você pode colocar 3 dedos e 7 em cada dedo, ou você coloca 7 e 3 em cada dedo, contando de 3 em 3 ou contando de um por um. Vamos lá, ó. 3 mais 3, 6 mais 3, 9, 12, 15, 18, 21. Então, 7 vezes 3, 21. Mais 3, 22, 23, 24. Vamos colocar o 4 e subir o 2. Agora, 7 vezes 1, você já sabe que é 7, porque todo número vezes 1 é ele mesmo. 7 vezes 1, 7. Mais 2, 8, 9. Então, nesse supermercado chegaram 945 unidades de molho de tomate. E para fechar, nós vamos ao último exemplo desta aula. Vamos lá. Uma sala teatral será construída em uma escola para as apresentações de final de ano. A sala possuirá 15 filas de poltronas e cada fila contará com 32 poltronas. Quantas pessoas poderão ser convidadas para a festa de final de ano no intuito de que todas permaneçam sentadas? Espera aí que eu vou apagar. Vamos lá. O problema diz que nós temos 15 filas e que cada fila tem 32 poltronas. Você já sabe, falamos aí que cada fila nós vamos multiplicar, não é? Então, vamos colocar o número maior primeiro. 32 vezes 15. Observa que nós temos aqui uma multiplicação um pouquinho diferente. Eu não tenho só um algarismo aqui embaixo, eu tenho 2 algarismos. Pensa comigo que o 15, ele é a mesma coisa que 10 mais 5. Por que eu estou falando isso? Porque você vai ver que nós vamos multiplicar o 32 por 5 e o 32 por 10. E depois nós vamos juntar esse resultado. Mas nós vamos fazer isso tudo nessa mesma continha aqui. É bem fácil, presta atenção. Primeiro você vai multiplicar o 5, ó. 5 vezes 2 e 5 vezes 3. Vamos lá, normalmente. 5 vezes 2, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Dá 10 e sobe 1. 5 vezes 3, 3, 6, 9, 12, 15. Mais 1 que subiu, 16. Terminou a continha? Não, porque nós só multiplicamos por 5. Falta multiplicar por 10. Por quê? Porque é 15. Então, nós vamos riscar esse número 1 aqui que subiu, que já passou. E nós vamos multiplicar agora o 32 por 10. Multiplicar por 10 significa que você vai apenas acrescentar um 0 nesse mesmo número. Então, de cara, você já coloca um 0 aqui embaixo, ó, porque é como se você estivesse multiplicando 32 vezes 0. O 2 vezes 0. Então, primeiro aqui, ó, o 0 aqui. Aí, nós vamos multiplicar agora o 1 do 10 por 2 e por 3. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Para que você não erre, você só precisa se atentar a não esquecer de colocar esse 0 aqui, lembrando que nós estamos multiplicando por 10.
E agora você vai somar os resultados para você ter o final da sua continha. 0 mais 0, 0. 6 mais 2, ó, 7, 8. E 3 mais 1, 3 mais 1, 4. Pronto, continha resolvida. Então, nessa escola, nesse teatro, vão ser construídos, vão instalar 480 cadeiras. Pode participar 480 pessoas. Entenderam? Você pode pesquisar aí na sua casa, na internet, alguns outros vídeos explicando sobre a multiplicação para você entender melhor. E não esqueça de fazer todas as suas atividades para que você seja avaliado. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.